e a gente vai estar aumentando a sobrevida desse paciente, tá? Outro tópico, a transferência para o setor de origem, tá? O setor de origem é onde o paciente estava internado antes de ir para o centro cirúrgico, tá? Antes de ir para o centro cirúrgico para se submeter ao ato cirúrgico, né? Então, na transferência desse paciente para a unidade de origem, primeiro momento, esse paciente ele já vai estar, ele já vai ter se recuperado da fase anestésica, tá? Então, a gente tem que lembrar que vai ser um momento de ansiedade para o paciente estar indo para o quarto para rever as pessoas, sabendo que a cirurgia deu certo, né? Então, por isso é que num estágio precoce a hospitalização, seria ideal que fosse conversado sobre todas essas questões com esse paciente. Normalmente, na consulta com o próprio cirurgião e na consulta com o anestesista, eles já conversam sobre essa situação, porque a gente sabe que o paciente que vai passar por uma cirurgia, ele vai sofrer de uma ansiedade, tanto assim, para saber se a cirurgia vai dar certo, o ambiente do centro cirúrgico é um ambiente hostil, o ambiente hospitalar é um ambiente hostil, querendo ou não, tá? Ele não é hostil para nós que trabalhamos na área, mas para uma pessoa que não está acostumada, é um ambiente hostil, sim. Então, quando esse paciente ele sai do centro cirúrgico para ir para o setor de origem, ele vai estar um pouco ansioso, que é normal. Por isso que são passadas algumas medicações para que ele relaxe, né, durante esse período, né, o primeiro dia que ele vai para o setor dele. A evolução clínica satisfatória do paciente, essa estabilidade hemodinâmica, ou seja, pressão arterial, frequência cardíaca, são os sinais que essa fase crítica de pós-operatório imediato, ele terminou e esse paciente pode ser transferido, tá? Então isso aí também indica por que, né, da gente estar transferindo o paciente, qual é o momento correto, tá? Muitas vezes a equipe ela fica ansiosa para desocupar um pouco a sala de RPA, mas a gente sabe que tem o tempo certo, tá? Que para esse paciente sair da sala de RPA, tá? Então ele tem que estar estável para que ele possa sair. Então, sempre que possível, durante esse período que ele ele já está saindo dessa fase, da fase crítica, que ele vai poder ir para o setor de origem, é importante a gente estar orientando esse paciente, porque na verdade a enfermagem é que fica na RPA. Então, está orientando o paciente sempre possível sobre o seu estado e preparar ele para transferência para a unidade em que ele estava, explicar para ele que ele vai voltar para o quarto, que a família vai poder ficar lá, né? Que assim a gente consegue talvez diminuir um pouquinho a ansiedade desse paciente. Isso ainda é função da pessoa que está na RPA, né? Então, assim, outra coisa importante é os familiares, eles sempre ficam na porta do centro cirúrgico aguardando informação. Informação da cirurgia quem dá é o médico, tá? O médico que vai dizer se a cirurgia, como foi a cirurgia, como ele tá. Você, técnico de enfermagem, o enfermeiro, vai dizer se o paciente está consciente, está conversando, né? Se ele está bem nesse sentido, tá? E o importante é vocês estarem orientando também o paciente contra a rotina da unidade que ele vai voltar, né? E falar sobre as possíveis complicações, tá? Então, assim, as coisas que de repente têm que ser observadas. Vocês sabem que não tem um técnico de enfermagem para cada apartamento, para cada enfermaria, para estar entrando toda hora. Então, a função do acompanhante
é justamente alertar a equipe, chamar a equipe quando ele perceber algum sintoma, algum sinal de errado com esse paciente. Por isso que a gente fala, para cada cirurgia, tem as coisas comuns que acontecem, né? Os fatos que são comuns a todas as cirurgias, e tem os fatos que são específicos de cada cirurgia, tá? Ou seja, as intercorrências que são específicas de cada cirurgia. Então, o acompanhante, ele, por mais leigo que seja, ele tem essa função de chamar a gente. A gente vai estar entrando no quarto, vai estar verificando sinais vitais, vai estar fazendo medicação, mas em algum momento você não entra no quarto. Você não fica no quarto o tempo todo com esse paciente. Então, o acompanhante ele tem que também ter essa noção, ele tem que ser orientado, tá? Se ele não consegue entender também, desenha, tá? Nem que você desenhe, chama a enfermeira, se tiver difícil para explicar, chama a enfermeira do centro cirúrgico para ela poder estar conversando com ele. Isso tudo vai ser reforçado quando ele chegar lá no setor de origem, tá? Quando ele chegar lá no setor dele, a enfermeira do setor, o técnico de enfermagem que vai ficar responsável por aquela enfermaria ou por aquele apartamento, eles vão estar orientando também as mesmas coisas que vocês já orientaram. Porque quanto mais a gente repete para o paciente e repete para a família, tá? A gente tem um êxito nessa continuidade, nessa adesão à continuidade desse tratamento, tá?